Bom dia, pessoal! Estou aqui para apresentar para vocês uma tabela que foi feita por mim, justamente para ajudar e memorizar as aulas que eu faço. E de alguma forma, algumas pessoas gostaram, estou aqui apresentando para vocês, explicando como que, caso vocês quiserem, como que a gente pode utilizar ela para as aulas e para o controle das atividades. Inicialmente, eu vou deixar um template pronto, essa tabela aqui que vocês estão vendo, como exemplo de explicação. Após isso, imaginem que vocês vão preencher com os dados da sua turma. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai colocar é o nome da turma. Logo ao lado, à direita, vamos colocar o nome dos alunos. Coloquei uma legenda aqui para facilitar. Então, quando tem algum caso crítico de algum aluno, exemplo, faltando, baixa nota, algo assim, você pode deixar ele em vermelho. Aqui eu coloquei um amarelo, que é um destaque. Então, às vezes, você pode destacar um aluno, por exemplo, que foi transferido, ou algum caso muito crítico que o chamado pedagógico facilita para a coordenação pedagógica entrar em contato com ele. Uma das coisas que eu faço, e isso facilitou bastante, porque eu acabo esquecendo, né, um resumo de cada aluno, essa tabela serve para isso. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer foi justamente colocar cores nas atividades. Então, a primeira coisa que a gente faz é planejar quais são as atividades. Depois, aqui você já pode preencher aula a aula. Então, aula 1, aula 2, aula 3, 4 e assim por diante. Cada aula vai ter algum relatório, alguma atividade, alguma coisa que você vai dar nota, para ser menor que seja. Então, por exemplo, nessa aula 1 aqui, eu coloquei uma atividade. E, nesse caso, a atividade valeu 2 pontos. Assim por diante. Eu fiz aqui uma média de que cada aula tem 2 pontos. Se vocês perceberem, nessa aula aqui, teve 2 atividades. Então, eu fracionei e cada atividade ficou com 1 ponto. Já nessa aqui, mesma aula, teve 3 atividades. Então, essa aqui, eu mudei o peso e a medida de cada atividade. Aqui eu coloquei meio ponto, 1 ponto. As cores que eu coloco aqui são, por exemplo, verde é quando o aluno fez. Vermelho é quando o aluno não fez, ou não entregou, ou faltou. E aqui, nesse caso, eu posso colocar também uma amarela. Amarela é quando ele fez, mas fez errado ou incompleto. A pontuação da atividade você coloca em cada célula. Depois, você coloca aqui, por exemplo, avaliação 1. O quê? A soma de todas as avaliações. Que nesse caso, o total dá 10. Né? Para fazer a soma, é só colocar no Excel ou no Google Planilhas, igual soma, daí você seleciona a região que você quer, fecha parênteses. Ele já faz a soma automático. Você faz isso apenas em uma célula, depois é só puxar esse cantinho para baixo e ele faz automaticamente a soma em todas as células. E daí, desse jeito, você replica essa mesma fórmula para todos os alunos. Não precisa fazer 30 vezes, faz uma vez só. Uma coisa que eu faço também é colocar aqui, por exemplo, essa parte aqui, a cor das notas. Então, por exemplo, as notas de 8 a 10, né, eu deixo verde. 8.1 a 10 eu deixo verde. De 6 a 8 eu deixo azul. E de 5.9 até 0 para baixo eu deixo amarelo. Com isso eu já consigo ter uma ideia de quantos alunos pegaram recuperação. Aqui eu consigo ver que tem 3 alunos com recuperação. E daí, esses alunos podem fazer a prova de recuperação que está logo aqui ao lado. Aqui embaixo eu coloquei uma média para ter uma média da turma. Então aqui eu coloquei, por exemplo, a soma dessa aluna aqui, dividido pelo número de alunos. E aí eu tenho uma média de como que é a turma. A turma foi bem, foi mal. Então, aqui tem a nota geral da turma. A nota foi muito boa, a turma tirou 8.7, então está uma média boa. É importante lembrar
que agora você já consegue ter uma leitura horizontal. Por exemplo, o Bill Finger, que é esse personagem aqui que eu coloquei, ele está crítico, ó. Ele está com poucas notas, ele praticamente faltou aula. Então aqui eu deixei vermelho, você consegue ter uma leitura horizontal. E ao mesmo tempo, você consegue ter uma outra leitura, que é uma leitura vertical. Por exemplo, nessa aula aqui, ó, todos entregaram. Então a aula foi fácil, foi tranquila. Já na aula 2, ó, tem muitos vermelhos. Então eu consigo, de repente, fazer uma análise que talvez a minha atividade foi muito difícil. Então, análise horizontal por aluno, análise vertical por aula. E, além disso, eu consigo ter um status da turma, do aluno e da geral da turma. Da mesma forma, a gente faz essa parte, a gente vai continuar depois para outras avaliações. Se tiver avaliação 2, avaliação 3 e assim por diante. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente oculta algumas células. Assim que com o tempo vai ficando muito grande essa tabela, você pode selecionar as células aqui que você quer, na parte de cima, botão direito, ocultar. Daí fica só a avaliação aqui, ó. Da mesma forma, agora eu continuo fazendo nas próximas atividades, então da aula 6 em diante. E daí eu fui preenchendo do mesmo jeito. Aqui vocês conseguem perceber que tem os amarelinhos, ó. Alguém que entregou errado. Da mesma forma que eu expliquei antes, é assim que a gente continua fazendo. Então agora eu vou ocultar também essa parte. Ó, ocultei. Daí já tem as notas aqui da avaliação 1, notas da avaliação 2. O que eu ensinei antes, vocês podem usar para a avaliação 2. Uma coisa que é interessante é que aqui a gente já tem a nota da recuperação, né? Não esqueçam que a mesma nota que tem aqui você pode replicar para o lado. Só que não esqueçam que aqui do lado pode ter um número de alunos menor. Então, por exemplo, teve 2 que pegaram recuperação, eu venho aqui, mudo a fórmula e coloco 2, que é o número de alunos, para ter uma média de como foi a recuperação. Aqui teve alguns alunos com baixa média, eles recuperaram. Beleza. Agora, a gente consegue ver que, comparando a avaliação 1 e a avaliação 2, a gente tem uma ideia visual por cor. A avaliação 1 foi muito mais tranquila. Já na avaliação 2 tem muito mais vermelhos e muito mais amarelos. A gente consegue ver que ela foi mais difícil. E até mesmo tem alguns alunos que não fizeram ou não entregaram, que tomaram 0. Tem o costume de colocar vermelho quando o aluno foi muito mal, de 0 a 2, eu deixo um vermelho, que é um estado crítico aqui. Da mesma forma que eu faço média na avaliação 1, recuperação, dá de continuar também na avaliação 2, 3 e assim por diante. Então, meio que da primeira vez que você utiliza, fica um pouco difícil, mas depois você vai repetindo, vai ficando fácil. No início parece muito complexo, mas você vai fazendo um pouquinho a cada aula, quando vê no final do trimestre está tudo pronto, está tudo aqui, né? Aqui eu tenho avaliação 2, avaliação 3. E o que eu acho interessante é fazer também uma média das 3 avaliações. Eu tenho uma média, por exemplo, de como o aluno foi geral. Por exemplo, o João, esse personagem aqui, ó, ele estava azul, ficou vermelho, ficou azul. Aqui ele conseguiu recuperar, e aqui foi a média antes da recuperação. Então ele estava ruim, mas depois ele conseguiu recuperar e ficou bom, ó. Já tem um outro caso, esse aqui, ó, o Alex Rosa, ele ficou vermelho, ó, porque ele estava mais ou menos, ficou ruim, ruim, ruim. Então esse aqui é um caso crítico para o coordenador pedagógico entrar em contato. Então aqui a média das 3 avaliações antes da recuperação. Coloquei aqui, ó, média antes da recuperação. E aqui você tem uma média geral. Então, média geral de todas as avaliações da turma. Ele estava numa média baixa. Então, aí a gente consegue ver que a turma precisa melhorar. Vocês conseguem perceber que aqui na primeira avaliação está tudo preto, porque a maioria não fez a recuperação. Já na segunda avaliação teve mais gente e na terceira teve mais pessoas ainda que fizeram a recuperação. Então, a gente já pode pensar que talvez a avaliação 1 foi mais fácil. Então, uma leitura da tabela. Logo aqui ao lado, na lateral direita, a gente pode também colocar alguma observação por aluno. Por exemplo, esse aluno aqui foi transferido. Então, no início, parecia que ele não estava fazendo, mas é porque ele saiu da turma. Aqui a gente pode colocar alguns links, né? Aqui algum comentário geral.
E após ter feito todas as avaliações, vocês podem fazer um resumo geral, um resumo por turma e o desempenho, ó, quantos alunos tiraram A, quantos alunos tiraram B, quantos alunos tiraram C. E a gente tem uma comparação de uma avaliação para outra. A gente consegue ver se foi mais fácil, mais difícil, se o desempenho da turma foi bom, foi ruim, quantos ficaram em recuperação. E aqui um relatório das recuperações. Ó. Os alunos recuperaram a nota. Então isso é importante. A recuperação, lembrando, ela não é para penalizar o aluno, e sim para recuperar algum assunto, algum conteúdo que ele perdeu. Então a gente consegue ver que tem muitos alunos que recuperaram. Da mesma forma que a gente oculta, eu posso reexibir. Então, se eu quiser, ó, eu seleciono todas as células e coloco reexibir. E aparece todas as notas de novo, ó, detalhado. Outra coisa que eu faço é isso aqui, ó. Essa primeira linha, eu deixo ela bloqueada. Se eu, por exemplo, descer um pouco para baixo e tal, aqui fica sempre bloqueada. Se você bloquear essa célula ou uma outra célula, você vai em exibição, congelar painéis. E daí esse painel ele nunca some, ele fica sempre ali. Ó. Isso faz parte justamente quando você quer que fique mais fácil, quando você tem 2, 3 turmas. Então você vai descendo e você tem sempre igual essa parte aqui. Logo abaixo, na parte de baixo da tabela, eu tenho o costume de fazer um relatório das atividades. Às vezes isso aqui você pode fazer no início do planejamento. O que você vai fazer em cada aula, em cada avaliação. Então, aqui você tem um resumo das suas avaliações, que você faz no início. Se caso quiser mandar para o seu coordenador, é só copiar e colar essa parte. E no final do trimestre, você tem também um resumo das avaliações e o desempenho da turma. Isso aqui também você pode copiar e colar e enviar para o seu coordenador. Além dessas análises que eu falei, vocês também podem fazer outras análises da sua tabela. Beleza? Obrigado, gente, e até a próxima. Tudo de bom!